É bom lembrar que assim, o Canadá ele é o vizinho dos sonhos de qualquer potência na história, né? Porque ele é um país que está encurralado, então ele precisa dos Estados Unidos, encurralado, digo geograficamente. Ele é rico em recursos naturais, mas ao mesmo tempo ele é pouco populoso, então ele exporta esses recursos naturais para o seu principal vizinho. Ele é uma potência militar que é valioso como aliado, mas não chega a ser um risco para os Estados Unidos, nunca vai chegar a ser um risco para os Estados Unidos. Fala o mesmo idioma, né? A maior parte da população fala o mesmo idioma. É uma fronteira desmilitarizada, né? A desmilitarização da fronteira entre Canadá e Estados Unidos começa ainda em meados do século XIX, né? Com o Acordo dos Grandes Lagos. Então, o Canadá é o vizinho dos sonhos de qualquer grande potência. Você comprar briga com o Canadá é algo completamente estéril, improdutivo, e se torna inexplicável. E por que eu estou mencionando isso? É para criticar o Donald Trump? Não, é porque você comprar briga com o Canadá mostra para o mundo inteiro, para a Europa, para a América Latina, para a China, para a África, para o Sudeste Asiático, que o seu comportamento é errático, que o seu comportamento é impositor, né? O Donald Trump está agindo, e ele deve achar isso bom, inclusive, ele está agindo como um bully de filme de ensino médio dos Estados Unidos. E a segunda questão que eu acho importante mencionar é que a ideia do Donald Trump, influenciado por alguns de seus assessores, é tentar transformar os Estados Unidos o mais autossuficiente possível, especialmente as cadeias de produção. Né? A ideia de que a pandemia e a questão em Gaza, devido ao canal de Suez, né, devido aos ataques aos navios, né, em direção ao canal de Suez, feitos especialmente pelos Houthis e Iemenitas, né, teriam mostrado que as cadeias de produção dos Estados Unidos estão muito frágeis, então os Estados Unidos precisam trazer as fábricas para si, precisa trazer as fábricas, os investimentos, os empregos para si. Só que o mundo é outro, nós não estamos mais no século XIX, o mundo é 2025. Os Estados Unidos são ainda, no mínimo ainda, o centro financeiro do mundo e, dependendo do critério que você utilizar, o primeiro ou segundo maior país mais importante no comércio mundial. Você querer trazer tudo e se tornar autossuficiente, uma ideia autárquica de economia, é uma visão antiquada e contraprodutiva, e que vai resultar, como a Jéssica mencionou, possivelmente em inflação, preços mais altos, manutenção de problemas em cadeia de produção. Então, pelo menos no curto prazo, os Estados Unidos vão enfrentar um trauma, o trauma dessa mudança de política. Se essa mudança de política render frutos positivos, ainda vai demorar alguns anos para isso, porque você não muda fábricas do dia para a noite. Você já tem acordos de investimentos, acordos de trazer fábricas e empresas, etc., mas você não constrói uma planta de alta tecnologia em uma semana, né? Então, é um processo demorado e que, no curto prazo, só vai trazer trauma para o eleitorado dos Estados Unidos. É isso. O Felipe falou, fez uma análise de que o Trump se comporta como uma espécie de bully de ensino médio de colégios americanos. A gente conversava um pouco antes da live, né, Jéssica, do quanto o governo Trump, alinhado também a outros governos pelo mundo, ele é um governo extremamente personalista, né, um governo onde as coisas estão muito centradas na figura do presidente Trump, tanto que hoje ele fez uma postagem, acho que foi hoje, ou se não me engano ontem, foi hoje mais cedo, no Truth Social, que é a rede social dele, mas também no X, que é a rede social do Elon Musk, onde ele se compara a um monarca, a um rei, né? A gente pode colocar esse post na tela. Tá exatamente isso. Ele está ali comemorando a queda de algumas taxas relacionadas a trânsito em Nova York, especificamente, atribuindo essa queda a ele e dizendo "Long live the king", ou seja, vida longa ao rei. E a gente estava falando aqui de um assunto extremamente importante, que é a questão da economia, enquanto o governo Trump, claro, a gente tem todas essas questões de assuntos externos e tal, mas ele tem atacado coisas, a gente também falou sobre isso, coisas muito pequenas, né? Por exemplo, isso aqui não existe mais nos Estados Unidos, ou teoricamente não deve mais existir, que é um canudo de papel. Isso aqui não tem mais. Eu peguei isso aqui num
numa rede de fast food, que eu não vou citar o nome, para a gente não fazer propaganda. E, inclusive, ele fez um post também que a gente pode colocar na tela. Isso aí, que a gente está colocando na tela agora, é um post da Casa Branca. É um post da Casa Branca junto com o perfil ali do perfil oficial de presidente dos Estados Unidos, dizendo: a gente está voltando aos canudos de plástico. Então, ele tem atacado um pouco essas coisas pequenas também, coisas que ele pessoalmente não gosta. Ele mesmo disse: o canudo de papel não serve para nada, desmancha e tal. Ele tem atacado as moedas de 1 centavo e todas essas coisas que muitas vezes servem para confundir um pouco e tirar um pouco o foco daquilo que a gente realmente precisa falar, né? Queria que você falasse um pouco dessa ideia de personalismo e como isso mudou do governo Biden, que era um governo extremamente fraco, para o governo Trump, onde tudo é sobre ele. Uhum. Eu acho que você tocou numa palavra que foi central também na campanha do Donald Trump, que é fraco, né? A todo momento, tudo que ele fazia era justamente para dizer como o Joe Biden era fraco e como ele seria forte, como se fosse ele na presidência, nada disso teria acontecido. Eu lembro quando eu estava cobrindo a convenção do Partido Republicano, que era separada em temas, era sempre assim, tipo, na economia, você está pagando mais na gasolina do seu carro porque o Joe Biden é um presidente fraco, ele é um presidente incapaz de lidar com a economia. Tudo que está acontecendo no mundo por causa da guerra na Ucrânia só aconteceu porque o Biden é fraco, ele foi incapaz de evitar a guerra. Faixa de Gaza, a mesma coisa. Então, a campanha do Donald Trump é muito centrada nisso, né? Nessa figura do Donald Trump como uma pessoa forte, como uma pessoa que é capaz de resolver os problemas dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, né? Mas do mundo, sem também gastar dinheiro dos Estados Unidos, sem mandar tropas americanas, sem de certa forma, prejudicar os americanos resolvendo os problemas do mundo. Acho que é um pouco essa linha, assim. E aí tem também o que você estava falando, João, que é o que muitos analistas vão dizer que é uma estratégia de inundar o debate, né? Que são tantos decretos, tantas ordens, tantas coisas anunciadas, que a oposição fica perdida. A gente está vendo agora um mês de governo, o Partido Democrata está praticamente paralisado, a própria imprensa tem dificuldade de cobrir todas essas coisas, né? Porque, vamos lembrar, teve também a ameaça de tomar a Groenlândia, teve a ameaça sobre o Canal do Panamá, uma série de coisas que não necessariamente vão para frente, mas que estão ali, ocupando o debate público, que estão chamando a atenção. E aí, Felipe, eu queria te perguntar também, né? São tantas teorias que voltaram à tona nesse último mês, da teoria do louco, da estratégia de inundar o debate, até muita gente relembrando o livro do Donald Trump negociador. Para você, qual dessas teses explica o que a gente viu nesse mês? É um pouco disso tudo? É nada disso? Como é que a gente entende essa enxurrada de decretos, de ordens executivas do Donald Trump até agora? Olha, eu acredito que é um pouco de cada. Acredito que tem, como o João mencionou, muito do personalismo, né? Então essa questão, por exemplo, do canudo, né? Ela acaba sendo simbólica, ela chama a atenção, né? Ela desvia o foco de outras questões. Então, por exemplo, nós temos um presidente fazendo um decreto sobre canudo, enquanto nós temos pessoas nos Estados Unidos que precisam usar crédito para comprar insulina, para poderem sobreviver, né? Então tem um pouco disso tudo, mas também tem uma questão hoje que eu acho importantíssima e que, né, acredito que a gente vai abordar esse assunto também, mas que é essa centralização de poder, essa personalidade, né, esse culto personalista que existe em torno do Donald Trump versus o que ainda existe de um sistema de checks and balances nos Estados Unidos, com os desafios no judiciário, algumas decisões dele e de seu governo, especialmente as ligadas a Elon Musk, né, já que o Elon Musk, na ânsia dessa suposta auditoria do governo federal dos Estados Unidos, ele está agindo como autoridade que
é questionada se essa autoridade sequer existe, porque a posição do Elon Musk, por exemplo, quando o Elon Musk fala que ele vai acabar com o Departamento de Educação, o Departamento de Educação foi criado por lei, pelo Congresso dos Estados Unidos. A posição do Elon Musk não, a posição do Elon Musk foi criada pela caneta do Donald Trump. Então, no meio de toda essa discussão, no meio de demissões de muitas pessoas, demissões inclusive ligadas à área de aviação civil, e os Estados Unidos estão passando por um período intenso de acidentes na aviação civil, então aí você tem lá o canudo de papel para gerar uma manchete, para gerar um meme, então eu acho que é um pouco disso tudo.